Amém, graça e paz, boa noite. Vamos reflexo aqui, boa noite. Que bom que você veio. Hoje nós vamos compartilhar com vocês de uma reunião. E você vai participar desta reunião. Eu creio que você vai ser muito edificado através desta reunião. Vamos falar hoje, amados, sobre o que te falta, o que está faltando, o que falta. Uma pergunta: o que falta para você? Faltou-vos alguma coisa? Sabe quem fez essa pergunta? Essa pergunta foi Jesus quem fez, na sua última reunião. Naquela noite, talvez à tarde, quando estava preparando esta meditação, esse texto, eu confesso que eu me senti participando daquela reunião, verdade. E aí eu pude imaginar Jesus naquela casa, talvez fosse uma casa, eu creio, porque dali ele foi para o monte orar, e lá no monte, quando ele voltou, imediatamente ele já foi preso, e foi a última reunião dele. E ali naquele ambiente, eu posso imaginar os seus discípulos ali com ele sentado ali no meio, ou eles em volta dele, né? E ele fez essa pergunta aí: faltou-vos alguma coisa? Nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje, né? Eu quero que você medite comigo. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22. E aí nessa noite eu quero perguntar para você: está faltando o que para você? Fé para andar com Jesus? O que está faltando para você? Fé para andar com Jesus? Quero te dizer para você que só os corajosos, só os valentes, só aqueles que têm coragem andam com Jesus. Você já viu aquela camiseta escrita assim no peito, assim, Jesus? Já viu alguém com uma camiseta daquela? Bom, até bonito andar com uma camiseta daquela, né? Escrita no peito, assim, letras bem grandes, Jesus. Aí eu pergunto para você: andar com Jesus no peito é fácil, mas eu quero ver ter peito para andar com Jesus. É difícil. E é nessa questão que nós vamos meditar um pouco nesta noite, né? Porque andar com Jesus é muito difícil, não é fácil. Andarmos com Jesus, quando eu me converti há 30 e poucos anos atrás, eu até achei que fosse mais fácil, mas eu percebi ao longo do tempo que é muito difícil, porque Jesus é a essência do caráter, da dignidade, da honestidade, da bondade, da misericórdia, do amor, da fidelidade. E nós, para seguirmos a Jesus, nós temos que ter essas características em nós, no coração. E é muito difícil você praticar isso aí. Então fica a pergunta: o que te falta para andar com Jesus? Só os corajosos andam com Jesus. Mas só que eu digo para você o seguinte: que se você andar com Jesus, você vai poder ter a ajuda dele. E se você não andar com ele, você não vai ter essa ajuda.
aí a vida vai ser muito mais difícil, como foi para mim antes de conhecer Jesus e andar com Ele. Foi muito difícil. Estava vendo minhas fotos ali, e a minha vida tem dois períodos, tem um período antes de Jesus e um período depois de Jesus, e eu observando aquela foto, eu falei, meu Deus, a sua misericórdia não tem fim. Porque quando eu olho para aquela foto, irmãos, eu não me reconheço. Eu não me reconheço naquela foto. Aí depois eu vejo aquela foto que eu tirei alguns anos, alguns tempos depois, eu me vejo totalmente transformado, um novo semblante, uma nova visão da vida, porque essa é a vida quando nós andamos com Ele. Nós temos uma visão, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, as coisas se tornam mais claras. Não é que se tornam mais fácil, não, ficam mais difíceis às vezes, né? Eu quero dizer para você, amados, que a vida de Jesus aqui nesta terra foi muito difícil. Ainda pequeno, ficou sem o pai, e ele criou seus irmãos, as suas irmãs. Trabalhou e criou seus irmãos. Quando ele assumiu o ministério dele, que ele começou a fazer as grandes obras, os milagres que ele começou a efetuar na terra, ele foi desacreditado pelos seus irmãos, pela sua família. João 7,3,5 diz que os seus irmãos e as suas irmãs não acreditavam nele e falaram para você, olha rapaz, é melhor você sair por aí fazendo essas obras suas, porque é impossível você fazer isso e ficar escondido. E muitos dali também diziam da cidade, mas esse aí não é o filho do carpinteiro, o filho de José, o carpinteiro? Como é que ele faz essas coisas agora? Quem é que ensinou ele isso? E por aí vai, amados. A perseguição dos homens, as afrontas, as ameaças, o desrespeito, as agressões, tentaram agredir fisicamente, mas não tocaram, porque ele era um homem, mas ele era e é o Filho de Deus, forma de homem. Ele foi desrespeitado pelos principais autoridades. Quantas vezes pegaram pedras para atirar nele? Quantas vezes tentaram e ele teve que sair, ele teve que fugir do lugar? Não acreditavam nele. Lucas capítulo 22, versículo 25 ao 27, ele fala, 25 ao 27, disse sobre a humildade, a necessidade de ter uma vida humilde, porque Jesus era humilde, ele era a essência da humildade. Ele foi tão humilde ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Está vendo, amados? A humildade, a essência da humildade. Todo crente precisa dessa virtude. Crente altivo, orgulhoso, não pode herdar o reino dos céus. Coração duro, coração fechado para socorrer, para ajudar, para beneficiar outras pessoas. Nós precisamos ter um coração aberto para isso, um coração que teme ao Senhor,
que pratica a misericórdia e a bondade. Interessante que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, enquanto viveu aqui na terra, sabe quem é que o sustentou? As mulheres. As mulheres, olha, sustentado por mulheres, elas que sustentavam o ministério de Jesus. Inclusive entre elas tinha a mulher de um grande homem que fazia parte do governo da época. Lucas 22, 28, quando Jesus diz assim: olha, amados, olha que coisa interessante, que lindo isso aqui. Jesus diz assim, olha: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Parece que Jesus estava agradecendo, falou: olha, vocês foram corajosos, foram valentes, vocês não me abandonaram, vocês estão aqui, por isso eu quero agradecer a vocês por isso, pela perseverança dos discípulos andando com Ele. Ele dizia obrigado. Eu posso imaginar, posso ver aqui, a Bíblia não diz, mas pelo quadro posso imaginar ele dizendo obrigado por não terem me abandonado, por terem acreditado em mim. Muitos não acreditaram, mas vocês acreditaram, estão aqui comigo. E eu creio que a perseverança dos apóstolos era a força vital para que Jesus cumprisse aquela missão, aquela longa jornada, 3 anos andando, perambulando ali pelo deserto, lugar só escaldante, e muitas vezes sem descanso em momento algum, porque o povo não dava descanso a ele. Em nenhum momento ele perdeu a paciência, ele reclamou, ele atendeu a todos com amor, com carinho. Aquela jornada que começou naquele dia, né, quando ele encontrou André e Simão, né, estavam pescando, ele olhou para ele e falou: a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Eles deixaram a rede e foram, né? Quando ele passou na coletoria, né? Quando ele passou e viu Felipe e Natanael, esse Natanael, amados, é um camarada linha dura. Quando Felipe falou para ele: Natanael, nós encontramos o Messias, e ele veio da Galileia. Sabe o que ele falou? Vocês acham que da Galileia pode vir alguma coisa boa? Falou assim. E aí, quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus revelou para ele, falou para ele: antes que você me visse, eu te vi debaixo da figueira. E aí ele se humilhou e falou: Senhor, Rei meu e Deus meu. E ele não foi repreendido por causa daquela palavra que ele falou, porque a princípio até parece uma palavra pesada. Você já imaginou você falar, eu chegar e falar para o Vanderlei: Vanderlei, achei Jesus ali, né? E Vanderlei fala assim: rapaz, você acha que lá de Ji-Paraná pode vir alguma coisa que boa? Ou... Entendeu? A quem eu estava me referindo? Ao Senhor. Mas ele no coração ele era honesto, e quando Jesus chegou perto e conversou com ele, Jesus elogiou ele pela fidelidade. Falou assim: eis aí um homem verdadeiro em quem não há engano. O coração dele é um coração transparente, ele fala o que ele sente. E ele foi elogiado pelas duras palavras.
Quando ele passou ali, ele viu aquele rapaz sentado na coletoria, o coletor de imposto, né? Mateus. Ele falou: vem, Mateus, tenho para você uma missão. E Mateus abandonou a coletoria e seguiu Jesus, né? Foi, né? Quando ele encontrou Tiago, né, e o seu irmão, o João, aquele jovenzinho ainda. O João era bem novinho, né? Bem novinho. Rapazinho novo ainda. E ele foi, deixou tudo também, foi, seguiu Jesus. Um exemplo para os jovens de hoje, entendeu? Eu quero dizer para você que se você seguir Jesus, você não está caminhando para o nada. Você está caminhando para um alvo, para um objetivo que pode te tornar um grande homem ainda aqui nesta terra, te abençoar, te tornar um grande homem e ainda te dar a vida eterna. Quando ele viu Levi, né? Aquele homem que era odiado pelos povos da cidade, porque ele sabe qual era a profissão dele: cobrar imposto. Ele era um cobrador de imposto, e cobrador de imposto era odiado mesmo. No entanto, Jesus não odiou ele. Pelo contrário, Jesus falou: vem, Levi, vem comigo. Tadeu, né? E aí, aquele um que só acreditava se ele visse. Eu só aceito se eu tocar o meu dedo. Só aceito se eu tocar o meu dedo. Quem sabe quem é esse homem? Tomé. Eu sou igual a Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então, amados, a longa caminhada chega ao fim. Mas ainda tem mais um aqui que eu esqueci de mencionar ele, né? Foi Tiago e o traidor, Judas, que ninguém sabe de onde que saiu, pouco se fala de onde ele veio. Mas Judas apareceu ali, Jesus chamou, porque ele fazia parte dos 12. E a longa caminhada chega ao fim, a dura jornada chega ao final. Depois de uma longa conversa com os discípulos naquela sala, Jesus faz um breve relatório, conversando amigavelmente com eles. Jesus traz a lembrança, coisas que se passaram durante a sua jornada, a sua caminhada, a vida andando, pregando, falando, curando, né? Jesus faz um breve relatório. Também Jesus relembra a eles os momentos de necessidade que foram supridos, né? As situações opressoras em que eles tiveram que sair correndo da cidade, porque estavam sendo procurados, né? E eles tiveram que sair correndo. Depois de dar aos discípulos instruções sobre a vida sem ele, que aquela era a última reunião, e ele sabia, né? E ele disse, ele fez essa pergunta: faltou alguma coisa para vocês? Nós andamos todo este tempo junto, né? Trabalhando, fazendo a nossa obra. Faltou alguma coisa para vocês? Ele estava se referindo a essa pergunta lá atrás, quando ele mandou eles de 2 em 2 e falou: vocês vão e não levem nada, não leva a bolsa, não leva 2 sandálias, não leva 2 calças, não leva 2 camisas, não leva dinheiro, não leva nada. Vão. Você já imaginou o teu chefe falar isso para você? Olha aqui, Ivone, Anderson e outros mais, vocês vão para essa missão, mas vocês não vão levar nada. O que você ia perguntar? Mas Senhor,
Não posso levar nada. Não, vocês não vão levar nada. Você iria confiadamente? Você ia confiando? A pergunta: você ia? Para começar, você não sabia para onde que você ia sair andando por Israel. Mas o que você ia encontrar pela frente, você não sabia. E Jesus então falou: vocês vão e não levem nada, não levem nada, nada, nada. E eles foram e voltaram. E com grande alegria, a missão cumprida. E nesse dia Jesus perguntou para eles: faltou alguma coisa para vocês quando eu mandei vocês irem? E eles falaram: não, Senhor, faltou nada. Faltou nada. E não falta nada. Se você seguir Jesus de coração, com fidelidade, com honestidade, com dignidade, um caráter cristão perfeito, genuíno, não vai te faltar nada, porque aquele que fez a promessa é fiel. Hein? Estava chegando a hora da despedida, da dor, da angústia que se aproximava. João 17:5, João 17:1 diz que Jesus disse: no mundo, aliás, Pai, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Como é que está a reunião para você? Mateus capítulo 10, versículo 9. Eu anotei a referência errada aqui. Mateus 10, 9 diz assim, olha: não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. E agora, naquele dia não faltou nada, mas agora o Senhor vai faltar alguma coisa? E ali naquela hora, naquele momento, aquela hora triste da despedida, amados, Jesus, com toda a dignidade, com todo o amor, com todo o carinho, ele toma a seguinte atitude: ele ora por ele ora pelos seus discípulos, ele ora por mim, ele ora por você. Ele ora assim, ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. E agora sabe que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ele continua: tudo que tem é teu e tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles, por mim, por você, que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são esses? Que pela sua palavra hão de crer em mim, que ele diz. Quem são esses? Por acaso somos nós? Você conheceu Jesus? Você viu Jesus? Você andou com Jesus? Não, eu não conheci Jesus, não andei com Ele, não vi Ele, mas eu creio na palavra dEle. E essa palavra é essa que está escrita aqui. Ele continua: Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ele diz: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amados, Jesus é bondade, é misericórdia. Já pensou nisso aí? Há 2000 anos atrás Ele orou por você, e você está aqui nesta noite. É por acaso que você está aqui nesta noite, que eu estou aqui nesta noite? Não é. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele já tinha lá, Ele continua tendo. Agora compete a mim e a você fazer cumprir esse propósito que Ele tem em nossas vidas. Estava chegando a hora. Ele disse lá em Mateus capítulo 26, 1, 2, disse: sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue e vocês vão estar sozinhos doravante. E a partir daí vocês vão andar sozinho. Mas não estariam totalmente sozinhos, porque Ele falou: eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo, e Ele vos ensinará toda a verdade. Isso que você aprendeu, que você está aprendendo, é o Espírito Santo que está te ensinando. Ok? Você crê nisso? Eu creio. Tudo que eu aprendi na palavra do Senhor, e toda a força que Ele me deu para continuar, para seguir essa jornada ao longo destes anos, essa força veio dEle, pela graça que me foi dada, pelo amor, pela misericórdia. Ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue, vocês vão estar sozinhos doravante. E Jesus fala para eles, e avisa, adverte, orienta eles e anuncia as dificuldades que eles haveriam de passar. E Ele falou: no mundo tereis aflições. Ele falou: no mundo tereis aflições. Amados, se você pensa que ser crente é bom, é fácil. Ser crente, para começar, você tem que renunciar ao mundo. Porque se você tiver um pé aqui na igreja, outro lá no mundo, você não renunciou a nada. Entendeu? Você está em cima do muro. E aí você é aquela pessoa que está lá em Apocalipse, da igreja que Jesus falou: não é quente e não é frio. E porque você não é crente nem é frio, você é morno. E porque você é morno, vou vomitar você da minha boca. Ok? Você renunciou ao mundo? Ou você continua um pé na igreja, outro no mundo? Sim. E não se pode esconder. Pessoas hoje na igreja se dizem cristãos, mas não são. Se dizem crentes, mas não são. São apenas evangélicos. Entendeu? Porque não tem compromisso. E Jesus, sentado naquela sala ali, estavam os 12, e aqueles 12 eram os 12 que tinham compromisso com Ele, com exceção de um que era preparado para trair Ele, para cumprir as Escrituras. Mas aqueles 12 homens, 11 homens fiéis, dignos, estavam ali. Amados,
Ele falou: no mundo tereis aflições. Quem é que não sente medo? Quem não sente medo aqui? Quem não tem medo aqui? Quem não tem temor? Quem não tem ansiedade? Quem não tem necessidade diversa de todo tipo? Perseguições, nós somos perseguidos, somos chamados de quadrado, andamos na contramão do mundo, porque o crente fiel, verdadeiro, ele anda na contramão. Enquanto todos estão vindo, ele está indo, ele anda na contramão. E você sabe que andar na contramão é perigoso, é difícil, você tem que estar esperto. Quem gosta de andar de bicicleta aqui? Você anda na contramão ou na mão? Anda na contramão, né? Porque se você andar na mão, você pode ser atropelado e não ver. Eu ando assim, porque eu tenho medo, né? Eu não sei. E nós cristãos, crentes verdadeiros, andamos assim na contramão do mundo, somos odiados, somos rejeitados pela nossa família. Jesus falou que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quantos filhos aqui são rejeitados pelos pais porque estão na igreja? Quantos irmãos, quanta mãe, quantos estão sendo discriminados? Esse é um crente. Isso aí desviou-se. Quando nós nos convertemos, eu e minha esposa, tivemos alguma dificuldade com isso aí, porque eles não aceitavam. Eles falavam, o Caetano e a Lourdes viraram crente. É que nessa virada de crente a minha vida mudou, da minha esposa mudou, né? A gente bebia, a gente fumava, a gente mentia, a gente fazia negócios escusos, gostava de levar vantagem em tudo, a lei do Gerson, não é verdade? Aí as coisas mudaram, e tem que mudar, mudança de caráter. Você não pode falar, eu sou um servo do Senhor, e viver praticando as mesmas coisas que você pratica, ou praticava. Se você... Hoje eu vejo, amados, o denominado evangélico, ele não é um servo fiel, um crente fiel, ele apenas mudou de religião. Apenas deixei de cultuar algumas coisas que eu cultuava, simplesmente. Mas eu continuo mantendo algumas coisas que eu tinha. E ali, naquele momento ali, Jesus falando para eles, disse: mas tem de bom ânimo. Ele lembrou, quando ele falou isso para fortalecer os discípulos, ele lembrou de algumas coisas que tinham acontecido. Por exemplo, a pesca, né? A pesca milagrosa, na dificuldade, a noite toda pescando, sem pegar nada, né? A sogra de Pedro doente, Jesus colocou as mãos sobre ela, imediatamente ela levantou. A multiplicação dos pães e dos peixes, as curas que ele fez, os milagres por eles efetuados, o dinheiro na boca do peixe. Então, Pedro, nós precisamos pagar o imposto, mas o senhor não tem dinheiro. Ele falou: vai lá no rio, ou vai lá no mar e lança o anzol. E Pedro foi, pegou um peixe, na boca daquele peixe tinha uma moeda, valor exato para pagar o imposto. Ver suprimento da necessidade, suprimento, provisões. Pedro andando sobre o mar, né? Vem, Pedro. Pedro desceu do barco e foi. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Quantos tiraram os olhos de Jesus e afundaram? Quantos? Eu creio que naquele momento ali Jesus se lembrou, né, das coisas doidas que Pedro fazia, né? Pedro não pensava muito para falar e para fazer, não. Ele
vinha na boca, ele falava, né? As atitudes dele. Camarada bravo, valente. Ele não pensava duas vezes, ao ponto de naquele momento, logo depois, quando Jesus foi preso, ele puxou a espada e cortou a orelha do servo, em defesa do seu mestre. Você faz isso para defender o seu mestre? Você faz isso para defender o seu mestre, o seu pastor, sua pastora, o seu líder de célula? Você faz isso? Se alguém vir agredir, você pula na frente? Não falando pular na frente literalmente o homem, não, mas orar por ele. O pastor Josias vai fazer uma cirurgia. Quantos aqui estão orando por ele? Quantos? A gente está vindo aqui 5 horas da manhã para orar. Hoje, irmãos, precisamos lembrar de vigiar e orar. Jesus está voltando. Sabe quantas pessoas tinha aqui hoje pela manhã? Tinha umas 8 pessoas, não é, irmão? Máximo 10, não contei, mas muito pouca gente. Sabe por quê? Porque a comodidade do ar-condicionado não nos deixa sair da cama. Falando de Pedro aqui, né? As atitudes dele, ele chorou amargamente por algumas atitudes. E nós, como cristãos, como crentes, tem atitude que nos faz chorar, se analisarmos. Ele falou sobre coisas mais que ia acontecer ainda, e ele faz aí que ele faz a pergunta, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês também vencerão. Você vai vencer ou não vai, meu irmão? Eu creio que vou vencer, por isso dou um glória a Deus. Aleluia, eu creio que vou vencer, porque em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. E ele fez a promessa 18:20, né? A promessa maravilhosa. Mateus 28 disse: eis que estou convosco todos os dias até a confirmação dos séculos. E ao que vencer, Apocalipse capítulo 3. Vamos ver que prêmio é esse? Apocalipse capítulo 3. Olha o prêmio aqui, capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 7, versículo 12, ele fala: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. O 21 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amados, a pergunta é, para finalizar, Atos 1:11, livro de Atos 1:11. Ali estava um grupo de pessoas olhando para cima, porque Jesus tinha acabado de subir, tinha ressuscitado e estava indo para o céu, voltando para de onde ele tinha vindo. E quando aqueles homens estavam olhando para cima ali, olhando entre nuvens, um anjo se postou ao lado deles e disse para eles:
varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, e assim como para o céu viste ir, da mesma forma que Jesus subiu, vai voltar. Hein? Aí eu faço uma pergunta para você: se ele voltar e você não tiver ido, eu estiver avaliando a minha situação, se Jesus não voltar logo, quem vai sou eu. Mas se eu não for, ele vier, eu vou ficar alegre ou triste? Vai ser motivo de alegria ou de tristeza? Porque eu quero te dizer, amados, se Jesus voltar e você não for arrebatado, você ficar aqui, se prepara, porque a coisa é séria. O diabo não vai te dar trégua, não. Mas você não confessava o nome dele, por que você ficou aqui? Você não era servo dele? Você não se dizia crente, evangélico, seguidor? E aí você ficou aqui por quê? Não terá misericórdia, não. E aí sabe qual é o sangue que vai te remir de toda a culpa, de todo o pecado? Não é esse sangue que hoje me remiu de todo o pecado, não, que foi derramado da cruz, vai ser o seu próprio sangue. Leia Apocalipse. Todo mundo tem medo de ler Apocalipse, ninguém gosta de ler o livro de Apocalipse, mas Apocalipse mostra claramente o que vai acontecer aqui para aqueles que não forem arrebatados. Amados, leve com seriedade essa vida de crente que você diz que tem, que eu digo que tenho. É muito sério, não é brincadeira, não. Você pensa que o diabo está dormindo? Não está, não. Pedro diz que ele está ao nosso derredor a todo instante, procurando uma brecha para nos derrotar. E ele está condenado, ele está julgado, ele já foi julgado e condenado, e o caminho dele é o inferno, é o lago que arde com fogo e enxofre, onde vai estar a besta e o falso profeta, o anticristo, e milhões e milhões e milhões vão estar lá com ele. E muitos daqueles que hoje estão nas igrejas vão estar lá, pode ter certeza. Eu particularmente estou tomando todo o cuidado, porque eu não quero estar lá. A Bíblia diz que a vida de um homem é 70 e por sua robustez chega aos 80. Eu e o irmão Celso já estamos no lucro, né, irmão Celso? Verdade? E o Senhor disse que a vida de um homem não passa dos 120 anos. Eu não conheço ninguém que tem mais de 120 anos. Quem diz que apareceu alguém, mas eu não conheço. Ele disse que o limite da vida de um homem é 120 anos aqui nesta terra, mas lá do outro lado é eternamente. E lá só tem dois lugares, o céu e o inferno, que nós podemos ver aqui naquela passagem do rico e Lázaro. Lázaro no seio de Abraão e o rico lá em tormentos pedindo: Senhor, manda esse Lázaro aí molhar a mão aí na água e botar nos meus lábios aqui, porque eu estou em tormentos. Não, ele não pode fazer isso. Tem um grande abismo entre nós, ele não pode passar para lá e nem você para cá. Mas manda ele lá falar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar que eu estou. Não, lá tem. Manda dizerem. Está vendo como que é sério as coisas, amados? Como que é sério? É brincadeira. Vamos levar uma vida cristã, autêntica, temendo ao Senhor, procurando andar nos seus caminhos, praticando aquilo que Jesus falou: vocês são os meus amigos, se fizer o que eu mando. Você sabe o que é que Jesus mandou você fazer? Você tem certeza que você está fazendo? Porque se eu não estiver fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer, que está escrito aqui, eu não sou amigo dele, não. E nem ele é meu amigo. E vai chegar uma hora que ele vai falar: eu não te conheço.
Ah, Senhor, mas eu orei, as pessoas vão curadas, eu profetizei no teu nome. Eu falei, não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Irmãos, é muito sério. Vamos levar com seriedade essa vida que nós dizemos que temos. A nossa fé em Jesus. Ele sofreu, ele passou tormenta angustiante, coisas terríveis por nossa salvação, pela minha, pela sua salvação. Amém? Posso ouvir um amém? Se essa palavra entrou no seu coração hoje e você tiver o desejo de confessar Jesus como Senhor da sua vida, falar, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos porque eu não dou conta mais, está complicado demais, eu preciso de ajuda. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu fiz isso há anos e anos atrás, eu não me arrependo, e hoje eu vejo a recompensa da minha decisão, do meu compromisso com Deus. Pastor Josias, ok? Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de